Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias e mais uma edição do Jogo de Ideias participando da Balada Literária de São Paulo, uma criação e produção do escritor e animador cultural Marcelino Freire. E mais uma vez nesse teatro gostoso de trabalhar, que é do Barco, uma instituição cultural aqui de São Paulo. Hoje a gente tem o prazer de receber duas figuras do Sul, né? Duas figuras, depois a gente vai falar, que pertencem à estética do frio. Aqui ao meu lado, mais uma vez com a gente, Alice Ruiz, tudo bem? Poeta, letrista, autora, por exemplo, de 2 em 1, livro premiado, Conversa de Passarinhos. Ao lado da Alice Ruiz, aquele que forjou esse termo, inclusive, estética do frio, o Vitor Ramil. Tudo bom, Vitor? Tudo bom. Ele tem um livrinho, A Estética do Frio, que foi uma palestra, depois ele vai falar, que ele deu em Genebra. O Satolep, que é um livro também que chegou a finalista de vários prêmios. E o Delibá, que é um trabalho muito especial dentro da carreira do Vitor Ramil. O Vitor, como é que entrou esse negócio da milonga, né? Que é, digamos assim, um outro temário, um outro jeito de... É uma outra música que você vinha... Que você vinha praticando e tal. Menos experimental, às vezes, tal. Mas a questão da milonga, que tem um temário mais fechado, como é que isso entrou na sua vida? Por que você optou por isso? A milonga é um gênero que está presente desde a minha infância, né? De se escutar lá no Sul, talvez não em Curitiba, por exemplo. Seu pai é uruguaio, a meu pai é uruguaia. uruguaio, sempre chegava uma milonga, porque quem ouve tango acaba ouvindo milongas também. Aí na época da ditadura, eu era criança, depois adolescente e tal, havia Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, começou a chegar toda a música latino-americana. Os meus irmãos Cleiton e Cledir eram muito ligados nos ritmos regionais, volta e meia compunham, tocavam milongas. Eu fui vindo aquele gênero. Não sei por que me adaptei a esse gênero, talvez porque eu tenho uma cabeça um pouco modal, assim, sabe? Eu gosto de Miles Davis, eu gosto de coisas minimalistas, entendeu? Então, logo foi um gênero que eu me interessei, eu achei que eu ia saber trabalhar com ele. Não é que eu achasse que eu ia saber trabalhar, eu trabalhava naturalmente, era natural para mim fazer aquilo. Quando eu fui embora de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, eu compus a Ramilonga, uma música que eu me transformo em melodia e saio sobre a cidade. Toca um pouquinho da Ramilonga, que é interessante. É uma despedida da cidade, né? Chove na tarde fria de Porto Alegre. Trago sozinho o verde do chimarrão. Olho o cotidiano. Sei que vou embora, nunca mais, nunca mais. Chega em ondas a música da cidade. Também eu me transformo numa canção. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí. E aí segue sempre... Já se vê que é uma música bem linear, né? Repetitiva, essa música é enorme. Mas, contraditoriamente ao que você disse quando você estava começando a lidar com música, a milonga ela é muito forte exatamente na letra, né? Sim. A história que ela conta. Eu comecei a falar que ele não conclui, na verdade eu fui mexer devagar, né? Porque a milonga tem essa coisa fortíssima, Claro. ela fala, né? Não, eu acho assim, eu vou te dizer que eu acho que no fim da história, o que marca as pessoas é sempre a letra. Isso que eu ia chegar para dizer, né? Porque eu vou te dar um exemplo, outro dia eu estava na rua, encontrei um cara, e o cara me disse: Vitor, eu preciso te dizer um negócio, tem uma frase tua que mudou a minha vida. Eu disse, né, pô...
Qual é a frase? Perguntei para ele. E ele me foi disse, pro bem ou pro mal, ele não disse ele, não, ele só me disse, mudou minha vida, não pro bem, assim, tipo, foi o máximo para ele, abriu a cabeça dele, sei lá o que aconteceu. Ele me disse assim, o cisne negro aprisiona o bélico amor perdido. Essa é uma frase sem sentido nenhum. Viu que louco isso? Porque essa é uma música chamada Satolep, que é o nome do meu livro, uma música que eu fiz com 19 anos. E eu tinha um amigo meu, e ele era assim um poeta, ele brincava de ser poeta surrealista. Então ele escrevia coisas sem sentido nenhum. Então eu estava fazendo essa música, e era uma música, o projeto dela era o seguinte, por exemplo, nós estávamos aqui agora, aí eu cantava... Eu converso com Alice no teatro, bababá, tararirara. Aí passa 2 semanas, eu encontro com ele, eu fui fazendo um registro de momentos separados dentro de uma única música. Tanto que meu pai começa a música vivo e no final meu pai já morreu. Então a música foi feita ao longo de um tempo grande. E esse meu amigo um dia disse para ele, vem cá, senta aí, vamos fazer um trecho sem sentido nenhum. E aí nós fizemos, E o céu se rirá d'amore no olho azul de Zenaide, outrora lembras flamingos, je ne sais pas singulare, e na barra uruguaia, e letiúças no arroito, marfisas, generão de paz no Delion. Delion era The Lion, uma boate que tinha na Barra Uruguaia que eles chamavam de Delion. Então, são 2 blocos interessantes. Então, tu vê aqui uma frase sem sentido pode mudar a vida de uma pessoa. Eu quero dizer que... Para você ver como a vida é sem sentido, em certa medida, né? Ou não, ou para a gente ver como talvez as pessoas põem um sentido nas coisas que são escritas, porque uma coisa que às vezes a gente escreve que acha que significa X, significa XY, X mais 10, X o que quiser. Cada pessoa vai transformar aquilo numa outra coisa, né? Passou por isso, Alice? Já. Você tem grandes versos sem sentido? Não. Não? Não, tem um que importa o sentido se tudo vibra. Mas questionando o sentido. Não, mas tem uma historinha. Quando eu fui para Londrina pela primeira vez, a Terra Vermelha, né? Então as casas tinham aquele tom meio de sépia, assim, dava a impressão de uma fotografia antiga, mas era tudo casa nova, porque é uma cidade nova. E aí eu escrevi um haikaizinho, assim, cidades novas, a Terra envelhece depressa. E aí um belo dia me ligaram do jornal lá de Londrina, a gente queria saber se podia usar aquele teu poema numa matéria. Eu falei, fiquem à vontade. Sobre o que é a matéria? Erosão. Eu acho que poesia mesmo tem essa característica, abrir para outras leituras. Com certeza. Você tem as suas oficinas haikais, né? Você corre o Brasil, aliás, com isso, né? Qual é o seu retorno de 2 coisas, de quem vai fazer oficina e quer saber o que é um haikai, o exercício que as pessoas têm com o haikai e a leitura que as pessoas fazem da sua poesia, porque normalmente, eu acredito, que sejam seus leitores que vão fazer principalmente a sua oficina, né? Mas a gente mal tem tempo de comentar a minha poesia. A oficina leva umas 2 horas e... É um tempo muito curto. O tempo de eu passar a teoria e partir para a prática e desenvolver isso. E tem uma coisa muito boa, vão ficando amigos. As oficinas... mas é um momento muito especial na minha vida. Por quê? É um momento de compartilhar uma coisa que eu amo com pessoas que têm interesse naquilo, que tem afinidade. Então, mesmo as pessoas que eu não vejo mais, que a gente se perde, mas pelo menos a gente vive um momento muito intenso de beleza junto, assim, de verdade. Algumas produções te surpreendem. Sim, às vezes surpreende a própria pessoa. Teve uma oficina em Ouro Preto que um rapaz, o André, ele era flautista da Orquestra Sinfônica de Minas, de Belo Horizonte. E ele nunca tinha escrito nada na vida, mas ele foi fazer a oficina. E no final da oficina, a gente faz uma seleção, o grupo inteiro seleciona os melhores haikais, sem eu dizer de quem que é. Ele fez 15 haikais, teve os 15 selecionados. Ele era muito bom e não sabia. Descobriu ali, tendo contato com aquilo. A alma dele já estava completamente imbuída do espírito do haikai. Faltou só a técnica, só o toquezinho do distribui em 3 versos, em 17 sílabas. Foi.
Já publicou livro, já deu aula. Já está dando aula? Já está dando aula para loucos. Ele dá oficina de Haikai na clínica da namorada, que é psicóloga. Loucos não, perturbadinhos. Por que Haikai? Porque esse seu exercício com o Haikai? é anterior a mim mesma. Eu sempre fui contemplativa, sempre gostei muito da natureza, sempre gostei da síntese. Eu sou contida, eu não gosto de... Por exemplo, eu não gosto de ver minha poesia no palco. Não gosta? Quando são outros que dizem... Sabe? Eu comecei a dizer poesia porque eu não gosto de ver ator ou atriz dizendo minha poesia, porque eles fazem aquela coisa grandiloquente, assim. Ah, sim. E eu gosto da contenção, sempre gostei. Por exemplo? Como assim? Vamos ver uma poesia sua por você no palco. Eu tenho uma longa história, bem curtinha. A história da humanidade das mulheres. Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou.